Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes e felizes de estar com você. Estamos bem no meio de nosso estudo da mensagem de Pedro, que foi a primeira mensagem, pelo menos que sabemos, pregada para gentios. E foi na casa de Cornélio, com toda a sua família, seus amigos. Provavelmente deviam ter umas 30, 40 pessoas ali ou mais, porque o anjo do Senhor tinha aparecido para Cornélio e aquilo não o salvou. E ele fazia coisas poderosas, temia a Deus, orava todo dia. Mesmo assim não estava salvo. Então o anjo manda ele ir buscar alguém, Simão Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, em Jope, que hoje é perto de Tel Aviv, por aí vai. E então pediu que Pedro fosse com ele para que ele falasse para ele quais eram as palavras para que ele fosse salvo. Vamos falar mais disso no próximo capítulo. Mas isso é uma virada na história. O mundo não reconhece dessa maneira, o mundo não está nem aí. Se o mundo me escutasse falar isso, dariam risada. Mas, independente disso, é a realidade. E que o que aconteceu com Pedro, na visão que ele teve do lençol que desceu do céu, e o Senhor falando para ele ir com esses homens que viriam buscá-lo sem duvidar de nada. Então, na manhã seguinte, bem cedo, os homens vieram da casa de Cornélio e, possivelmente, 2 ou 3 soldados, sei lá quem eram, e escoltaram Pedro de volta à casa de Cornélio, aonde uma multidão o aguardava para dizer para eles sobre a salvação. E realmente é um dos pontos mais gráficos de toda a história. E naquilo que ele fez em relação à casa de Cornélio, incluiu minha salvação, a sua salvação, a sua salvação, se você é um gentio como a grande maioria. E foi um momento chocante que aconteceu ali naquele dia. Você falou da história sobre uma universidade que recebeu um dinheiro para estabelecer uma matéria sobre a civilização ocidental. E estamos lendo sobre isso aqui em Atos 16, quando Paulo foi até Filipo. Isso aqui é um momento da virada na história humana. Você tem razão. Essa ilustração foi com os irmãos Bass, do Texas. E um deles deu 3 milhões de dólares para Yale, que devia ser a universidade onde ele estudou. Creio que ele era um graduado de Yale. E pediu que eles fizessem uma matéria para ensinar a origem da civilização ocidental. E, passado alguns meses, 1 ano ou 2, nada foi feito. Então ele ligou. O senhor Bass ligou para o presidente de Yale e disse: "Você se lembra da minha oferta e não vi nada sendo feito. O que está acontecendo?" E o presidente de Yale disse: "Senhor Bass, você pediu que começássemos uma matéria. E vocês dois e o Bob sabem o que isso quer dizer. Eu não sei como funciona. É como se fosse um departamento ou uma divisão na universidade. E que ensinássemos sobre a origem da civilização ocidental." Aí ele falou: "Mas, senhor Bass, nós não sabemos o que ensinar, não sabemos como a civilização ocidental começou." Enquanto eu escutava aquilo no rádio, eu pensei: eu não sou formado em Yale,
nunca fui para Yale ou qualquer outra universidade, mas eu sei como foi que essa civilização ocidental começou. E, na realidade, o começo foi aqui, ó. E vemos Paulo indo até Filipe também, espalhando o evangelho em toda aquela parte do mundo, chegando até a Grã-Bretanha e, no fim das contas, aqui nos Estados Unidos, quando os peregrinos vieram com um propósito, que era de adorar a Deus em liberdade, espírito e verdade. E agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de prosseguir. Vocês acreditam que Pedro entendia a realidade, o poder, a significância do que estava acontecendo aqui? Sabemos que a salvação de uma alma em qualquer lugar tem uma importância tremenda, mas vocês acham que esse pescador aqui entendia? Será que alguém teria a habilidade de compreender o que estava acontecendo ali? O que vocês acham? Acho que vai muito além da compreensão de entender todo o âmbito do que estava começando. Aquilo era só o começo de todo o mundo gentio, como você mencionou, pelo menos quando eles testemunharam o evangelho. E para que Pedro entendesse todo o âmbito, acho que vai além da compreensão humana. É, possivelmente, talvez, ele se lembrou de Atos 1:8, quando Jesus disse: Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e nos confins da terra. Eu acho que ele deve ter pensado nisso e entendendo o contexto de gentios, mas todo o âmbito daquilo, provavelmente não. Eu acho que Paulo também não entendia todo o âmbito do que ele estava fazendo quando foi para Filipe também. Bob, a obra de Deus tem um tamanho tremendo e vem com consequências tão grandes que não acho que alguém pode entender por completo o que Deus está fazendo. Somente temos que crer. Eu lembro quando o Senhor começou a falar comigo a respeito, antigamente, em 1980, não, no fim de 1970, no começo de 1980 e por aí vai. Ele começou a falar comigo a respeito de traduzir o nosso programa na televisão para a língua de onde quer que quiséssemos. E, e então eu me senti tão sobrecarregado que primeiro eu pensei, eu não sei fazer isso, eu não sei como fazer. E era verdade, eu não sabia como fazer. Mas era como Moisés dizendo para o Senhor, eu não posso falar. Mas Deus falou, eu fiz a língua, a boca, os olhos e eu vou dar um jeito nisso aí. Mas, então, eu me lembro daquilo e não sabia, estávamos na televisão, mas na verdade eu era imaturo em relação a isso. Eu nem sabia o que fazer direito com o nosso programa. E quanto mais arrumar pessoas que falavam outras línguas fluentemente e depois pedir para que eles traduzissem na língua que queríamos. E naquele dia eu nem sonhava, nunca passou pela minha cabeça. Se você tivesse me falado que tocaria nações inteiras, que tocaria milhões de pessoas e que iríamos ver uma colheita de almas como nunca vimos antes, se você tivesse me falado isso, eu ia pensar que você estava fumando algo. Foi o que aconteceu. Então, eu não castigo Pedro de forma alguma, porque todos nos encaixamos na mesma categoria e de entender o que Deus está para fazer, às vezes, e começa pequeno. E então, sabe como é? Eu sei que nossa primeira cruzada em outro país foi na cidade da Guatemala, na Guatemala. E interessante foi que, quarta à noite, um irmão chegou para mim e falou assim: Irmão Swagger, eu estava naquela cruzada, na cidade de Guatemala, na Guatemala, e eu era só um garoto, mas eu fui tão tocado que aceitei a Jesus. E falou: Agora eu sou pastor de uma igreja na Guatemala. E não dá tentar compreender
tudo que Deus está fazendo, não tem como, porque os seus caminhos não são como os nossos. E se sabemos que é Deus, então devemos continuar adiante, porque Ele vai fazer tudo funcionar. Eu pensava que naqueles dias, no fim dos anos 70, assim, Deus, aonde é que nós vamos arrumar esse dinheiro? E eu me lembro que estávamos crescendo tão rápido que precisávamos de um novo sistema de computador. O que nós tínhamos era muito antiquado. E ligamos para o pessoal para assinar o contrato e o preço era US$ 1 milhão. E o Mars Platts me escreveu uma carta e vocês dois devem se lembrar. Eu não sei se você se lembra ou não, Bob, mas um grande homem de Deus. Um homem alto. Chamavam ele de Senhor Elefante, lá na África. Mas aí ele falou assim: irmão Swagger, preciso construir uma igreja em Mombasa, na África, na cidade de Mombasa. E ele falou: você pode me ajudar? E o custo vai ser, acho que ele falou US$ 50 mil, algo assim. Eu escrevi para ele e falei assim: vamos ajudar. E eu me lembro que por alguma razão estávamos em Honolulu, passando por ali. Eu não acredito que tínhamos uma cruzada lá naquela época. De qualquer maneira, eu estava orando e pensei: Senhor, mas como é que vai ser? Não temos nem US$ 50 para o computador. Quanto mais US$ 50 mil para as igrejas lá em Mombasa. Mas eu tinha paz em meu coração. E lembrando agora, eu nem sei de onde veio o dinheiro, mas conseguimos o computador e construímos 2 igrejas lá em Mombasa. E se Deus manda fazer, então vai dar certo. E a situação vai se transformar em milagre. Eu acho que hoje em dia não falamos tanto disso, e daqui a pouco vamos para o intervalo, mas hoje em dia não falamos tanto disso. Mas Deus é um Deus que opera milagres. Ele é um Deus que opera milagres. Temos que ir para o intervalo, voltamos já. Você não pode perder um só momento.